processos químicos industriais. E como nós temos 4 engenharia, a cada semana nós vamos privilegiar, em parte, não é? Uma ou 2 das engenharias, não que não interessa a todos. No caso de hoje, na primeira parte, que as outras aulas eu tenho 4, 5, eu não decidi qual é que nós vamos abordar, que é a química na energia fotovoltaica, e que é um assunto, uma abordagem que poucas pessoas prestam atenção e sabem. Não é? Sem a química, sem a movimentação dos elétrons, não é? Sem a química pura, inclusive, nós não teríamos energia fotovoltaica. Hoje, portanto, em alguns aspectos, quem está sendo privilegiado é a engenharia elétrica, não é? Mas, assim como acontece com os sistemas de uso e reuso das águas da chuva, a energia fotovoltaica, ela veio para ficar. Aliás, o seu custo está baixando de forma bastante expressiva. Hoje nós já temos aí, comparando com 2 anos atrás, mesmo com a inflação, 30% a menor dos custos de instalação de um complexo de energia fotovoltaica numa residência. E a tendência é, quando vocês se formarem daqui a 4 anos, a energia fotovoltaica, os painéis, fazerem parte da rotina de qualquer projeto de engenharia. E se nós temos um projeto de engenharia em uma casa, em um condomínio horizontal, em um condomínio vertical, nós temos a presença obrigatória do engenheiro civil. Então, a energia fotovoltaica tem tudo com a engenharia civil. Se nós temos um projeto de qualquer natureza, nós temos um engenheiro elétrico. Tá? Qualquer ou a maioria de peças, equipamentos, materiais que nós utilizamos, principalmente metálicos, em qualquer tipo de construção e projeto, nós temos a presença do engenheiro mecânico. E se nós temos qualquer tipo de projeto ligado a qualquer processo produtivo ou qualquer processo comercial, industrial, nós teremos cada vez mais a presença do engenheiro de produção, que vai ser o responsável por gerenciar e melhorar os processos administrativos, produtivos, de controle de qualidade de todas as empresas do futuro, melhorando assim os resultados dessa indústria que eu contrato. Na química da energia ou na energia fotovoltaica e seus equipamentos, nós temos uma ligação direta com a ciência dos materiais, que é uma abordagem muito extensa, é química pesada e física pesada. Já estou com o material pronto para vocês, para nós compartilharmos no AVA. Vamos ver, se der tempo, nós vamos abordar pelo menos durante 2, 3 horas para vocês entenderem melhor as propriedades mecânicas, as propriedades elétricas, as propriedades térmicas, as propriedades magnéticas, as propriedades ópticas dos materiais, que é o que definem a sua resistência, não é? A sua aplicabilidade, porque qualquer projeto que vocês vão trabalhar, principalmente se for desenvolvimento de material, logo após vocês projetarem, seja um projeto ou um sistema, um equipamento, vocês vão ter que escolher os materiais. E mesmo em projetos, escolhendo os materiais que já vêm pronto, vocês têm que ter um conhecimento razoável dessas 5 propriedades, que vão definir a qualidade da construção, do trabalho e do projeto de todos vocês. E essa relação entre estruturas e materiais e a estrutura cristalina, que já falei para vocês, a estrutura cristalina, vocês vão ter uma intimidade o resto da vida, porque
Uma estrutura cristalina organizada, desorganizada, define as propriedades de resistência, por exemplo, mecânica, elásticas, ductibilidade, não é? Dureza dos materiais fabricados de aço, ferro e também os poliméricos. Nós também vamos ter uma aula, pois os materiais poliméricos invadem as engenharias há bastante tempo e estão tomando conta cada vez mais, até mesmo pelas suas características de leveza e resistência, não é? Nós temos aí os nanomateriais, os nanotubos de carbono, temos os grafenos, os fulerenos, que são os materiais hoje mais resistentes do universo, mais resistentes que o próprio diamante, e muitos deles são, na química, que nós chamamos de alótopos, né? E nesse caso específico do carbono, do grafeno, dos fulerenos, eles têm essa característica aí toda especial, não é? E os materiais sólidos, galera, coloque na cabeça, tentem não esquecer que eles podem ser cristalinos ou podem ser amorfos, né? Esse conceito que nós temos da estrutura cristalina, ela está relacionada diretamente à organização dos átomos em sua forma geométrica. Aliás, é a forma geométrica da organização dos átomos que dá a diferença de dureza, tá? As diferenças físicas, porque químicas são muito poucas, por exemplo, do diamante e do grafite. Basicamente, não é a geometria dos átomos, uma planar, outra triagonal, hexagonal. E essas estruturas cristalinas que estão presentes em diversos materiais, na verdade, na maioria, inclusive em líquidos, silicones, nos polímeros, com seus átomos distribuídos numa estrutura que nós chamamos de retículo cristalino, também aparecem nos sais e nos minerais, metais, ela é recorrente, não é? E é rotina. Aliás, uma das estruturas cristalinas mais importantes, inclusive, e mais conhecidas da química, é de um produtinho que vocês conhecem muito bem, que nós todos conhecemos muito bem e que nós utilizamos diariamente, que é o cloreto de sódio ou sal da cozinha. A estrutura cristalina dele é muito legal, muito bem montada, mas por algumas características específicas, não é? Ela se dissolve, se desmancha muito facilmente. É por isso que uma estrutura cristalina, eu costumo exemplificar com uma parede de tijolo. Se você enxergar uma parede de tijolo bem montadinha, um tijolinho no lado da outra, nós vamos ter uma estrutura cristalina forte, bem organizada e, portanto, as propriedades desses materiais vão corresponder a essa organização aí da estrutura cristalina. Você vai ser um material resistente, com resistência mecânica, pode ser elástico, pode ser dúctil, que são propriedades diferentes, não é? E nas estruturas cristalinas, adiantando alguma coisa que eu vou passar para vocês nas ciências dos materiais, que é como a morte, vocês vão ter que dar uma olhadinha, tá? Cedo ou tarde, vocês vão ter que ter contato, porque é muito importante, como eu falei, na vida de qualquer engenheiro. As formas cúbicas, não é? Com seus ângulos de 90 graus, a tetagonal, que também tem esses ângulos de 90 graus, e, da mesma maneira, a ortorrômbica. Monocíclicos, que são dois ângulos de 90 graus, não é? Ou um ângulo igual. Os triclínicos, os hexagonais, os romboédricos. Tá? Os romboédricos, eles são mais característicos das estruturas cristalinas dos sais usados em medicamentos. Isso não quer dizer que vocês não precisam conhecer, porque quem garante que algum dia vocês não façam parte de um projeto de uma indústria que fabrique ativos ou medicamentos? Nós temos aqui em Passo Fundo
a maior indústria de 2, 3 sais medicamentosos do mundo, não é? O maior fornecedor de heparina para as grandes multinacionais da Europa, Estados Unidos, se encontra aqui em Passo Fundo, tá? Para quem não conhece, a heparina é o princípio ativo do Reparil, aquele gelzinho que se passa em contusões que deixam aquelas manchas escuras na pele. E a heparina também é utilizada em muitas soluções injetáveis para evitar trombos nas veias em determinados procedimentos cirúrgicos ou em determinadas crises de saúde que algumas pessoas podem passar. Não é? E antes de nós entrarmos diretamente nos slides da química e da fotovoltaica, tem uma característica de piezoeletricidade nas estruturas cristalinas que é bastante característica e que é a capacidade do quê? De gerar corrente elétrica, tá? E essa capacidade das estruturas cristalinas de gerar uma corrente elétrica é que faz com que, tá, o cristal de silício seja uma peça fundamental, não é? Seja algo fundamental na energia fotovoltaica, não é? E hoje, pelo menos por enquanto, apesar de alguns substitutos feitos de plástico, de polímeros, nada substitui com tanta perfeição como umas células de silício, de cristal de silício, na geração da energia fotovoltaica. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui, galera, tá, nos espectros da radiação, tá, os seus comprimentos de onda, a ultravioleta, a luz visível, o infravermelho, né, as constantes solar, que são as densidades de fluxo de radiação, que é medido por watts por metro quadrado. E todas as engenharias vão ter que ter contato e bastante intimidade aí nos próximos meses. Estou mostrando aqui para vocês, inclusive é importante no nosso dia a dia, o comportamento da energia solar durante o dia. É por isso que existe aquela recomendação, ó, observem aqui, os picos, tá? Aquela recomendação de que das 9, 9h30 até as 10 horas, das 10 às 3, para a pele do ser humano, é o pior ciclo da energia solar durante o dia, tá, galera? E muitas vezes mesmo com o céu encoberto por nuvens, principalmente no verão, não é? E também, obviamente, é o momento onde se obtém a maior quantidade de energia fotovoltaica. Né? Então, nós temos aqui, de forma bem clara, começa às 7 horas até às 17h30, mais ou menos, com um pico bastante pronunciado entre as 10 da manhã até as 15 horas da tarde, depois diminuindo assim de forma bastante drástica. Isso é importante para a geração de energia fotovoltaica, é importante também para a saúde de nós todos, porque nós temos aí uma incidência de câncer de pele cada vez maior. Tá? Na questão da energia fotovoltaica, nós temos 2 fenômenos que vocês têm que se preparar e cuidar para não confundir, tá? Que é o efeito fotoelétrico e o efeito fotovoltaico. Tá, galera? O efeito fotoelétrico, os fótons, eles foram estudados pelo Einstein. Inclusive, foi uma das bases da teoria da relatividade dele. Tá? O que é o efeito elétrico? O efeito fotoelétrico é uma emissão de elétrons por um material geralmente metálico. Tá? E aí a grande diferença da fotovoltaica é que nós temos um material que não é metálico, é de silício. Quando
exposto à radiação eletromagnética.